Muy bien. Bueno, hermanos, no olvidemos que primero y segundo de Samuel Irmãos, não nos esqueçamos que 1ª e 2ª de Samuel fueron escritos para mostrarle a Israel el rey que el Señor quería para ellos. para mostrar a Israel o rei que o Senhor queria para eles. Obviamente, a través de este pecado de David en estos capítulos, Obviamente que através deste pecado de Davi neste capítulo e capítulos, les mostró que aún los mejores hombres lhes mostrou que ainda os melhores homens están muy por debajo de el Rey de Reyes, são muito inferiores ao Rei dos Reis, de aquel que vendría siglos después, daquele que viria séculos depois. el hijo de David con H mayúscula, O filho de Davi com F maiúsculo. el hijo del hombre, el hijo de Dios. O filho de Deus, o filho do homem. Como cualquier humano como nosotros, Como qualquer outro humano como nós. David no vivía Davi não vivia al nivel de santidad perfecta ao nível de santidade perfeita que Dios quería en el rey para Israel. que Deus queria num rei para Israel. Esa santidad que solo el hijo de David posee. Essa santidade que só o filho possui. Entonces vamos a 2 de Samuel 12 Então vamos a 2 Samuel 12. y veamos dos acciones del Señor hacia David Vamos ver duas ações do Senhor para com Davi. para que veas el desagrado divino. Para que tu possas ver o desagrado divino. Dos acciones del Señor hacia David para que veas el desagrado divino. Duas ações do Senhor para com Davi, para que tu vejas o desagrado de Deus para com En ele. primer lugar, vean cómo el Señor le demostró su juicio a David. Em primeiro lugar, vamos ver como o Senhor demonstrou o seu juízo a Davi. Y en segundo lugar, vean cómo el Señor le demostró su gracia a David. Em segundo lugar, vamos ver como o Senhor demonstrou a sua graça a Davi. Su juicio y su gracia. O seu juízo e a sua graça. Vean la primera, versículos 1 al 15. Vamos ver a primeira dos versículos 1 ao El 15. Señor le demostró su juicio a David. O Senhor lhe demonstrou o seu juízo a Davi. Vean de nuevo el 11:27. Vejam novamente o versículo 11, 27. Passado o tempo do luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio e ela tornou-se a sua mulher e lhe deu um filho. Mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. 12:1 podría traducirse así en el hebreo. O versículo 12:1 podia se traduzir assim no hebraico, Mostrando que sigue la secuencia del 11:27 a lo que viene en el 12. demonstrando que segue a sequência daquilo que vem do versículo 27 do capítulo 11, ligando com o capítulo 12. 11:27 termina: 11:27 termina: esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. mas isso que Davi fez desagradou ao Senhor. 12:1. 12:1. Y o entonces E então Jehová envió a Natán a David. o Senhor enviou Natã a Davi. Vean por favor algo importante. Vejamos algo importante. Vean la palabra envió en el 12:1. Vejamos a palavra enviou em 12:1. Esta palabra la usa varias veces el Espíritu Santo a lo largo del capítulo 11. Esta palavra o Espírito Santo usa várias vezes ao longo deste capítulo. Lo vemos ahí en el 11:1. Nós vemos no 11:1. David envió a Joab. Davi enviou a Joab. Versículo 3, 11:3. Versículo 11:3. Y envió David a preguntar por aquella mujer. E Davi enviou a perguntar quem era aquela mulher. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. E enviou Davi mensageiros e a tomou. Versículo 5. Y concibió la mujer y envió a hacerlo saber a David. E a mulher engravidou e enviou a dar conhecimento a Davi. 11:6. Entonces David envió a decir a Joab. 11:6. Então Davi enviou a dizer a Joab. 11:14. Venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por mano de Urías. 11:14. Nós vemos que Davi escreveu uma carta a Joab e a enviou por intermédio de Urias.
Después de que Urías murió, 11:18, Depois que Urias morreu em 11:18, entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. então Joabe enviou o mensageiro e fez ele conhecer todos os assuntos concernentes à guerra. 11:27, y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa. 11:27, passado o tempo do luto, Davi enviou que a trouxessem para o palácio. ¿Qué hay en común en el uso de esta palabra envió en estas acciones? O que é que há em comum nesta palavra enviou nestas ações? Escuchen como lo señala un comentarista. Vejam como um comentarista assinala. Estas acciones fueron hechas de manera indirecta. Estas ações foram feitas de maneira indireta. Indirecta. Indireta. Vean el énfasis del Espíritu de Dios aquí. Vejamos o ênfase do Espírito de Deus aqui. La mayoría de estas acciones indirectas A maioria destas ações indiretas fueron hechas de manera encubierta. foram feitas de maneira encoberta. Y por eso la manera de actuar E por isso a maneira de atuar. tenía que ser indirecta, no directa. E por isso a maneira de atuar tinha de ser indireta, não direta. ¿Por qué? Por quê? Porque estaban siendo cuidadosos Porque estavam a ser cuidadosos para no ser descubiertos. para não serem descobertos. Hermanos, así actuamos cuando pecamos Irmãos, assim nós atuamos quando pecamos. y encubrimos nuestro pecado, E encobrimos o nosso pecado. como David y varias de estas personas. Como Davi e várias destas pessoas. No es inteligente actuar de manera indirecta y encubierta para pecar. Não é inteligente atuar de maneira indireta e encoberta para pecar. Jamás. Jamais. Es engañoso, É enganoso. es pecaminoso. É pecaminoso. Y vean la diferencia ahora E vejamos a diferença agora en el 12:1. no 12:1. Jehová envió a Natán a David. O Senhor enviou Natã a Davi. Aquí el Señor envió al profeta Natán para descubrir el pecado de David. Aqui vemos o Senhor enviar o profeta Natã para descobrir o pecado, Vean que revelar verdade. o pecado de Davi. Vean qué verdad, hermanos. Vejam esta verdade, irmãos. El capítulo 11 muestra toda una estrategia compleja O capítulo 11 mostra toda uma estratégia complexa por tratar de encubrir el pecado, por tratarem de encobrir o pecado. pero es inútil Mas é inútil. todo esfuerzo por encubrir el pecado É inútil todo o esforço para encobrir o pecado ante el Señor. diante do Senhor. Porque cuando el Señor quiere descubrirlo, Porque quando o Senhor quer revelar, lo descubre sin problema. vai revelá-lo Y sem nenhum problema. eso es exactamente lo que hace en el capítulo 12. E é isto mesmo que faz no capítulo 12. Véanlo en el 12:1. Vejamos no 12:1. Jehová envió a Natán a David, O Senhor enviou Natã a Davi. y viniendo a él le dijo, Quando ele chegou, disse a Davi, y por lo que vemos en los versículos 7 al 9, e por aquilo que vemos dos versículos 7 ao 9, aquí Natán confrontó a David aqui Natã confrontou a Davi mediante una historia inventada por el Señor, por meio do uso de uma história inventada pelo Senhor. una parábola Uma parábola que reflejaba que refletia lo que había hecho David. aquilo que Davi tinha feito. Vean el versículo 1. Vejamos o versículo 1. Numa cidade havia dois homens, um rico e outro pobre. Aquí el hombre rico representa a David, como lo vemos en los versículos 7 al 9. Aqui o homem rico representa a Davi, como vemos nos versículos 7 ao 9. Urias era el hombre pobre. Urias era o homem pobre. Versículo 2. Versículo 2. O rico tinha rebanhos e manadas em grande número. Ahí, al hablar de ovejas, David se habría sentido identificado porque fue pastor, recuerden. Ao ouvir falar sobre ovelhas, Davi identificou-se porque ele tinha sido pastor, vocês se lembram? Pero como lo vemos en el resto del pasaje, Mas como vemos ao longo desta passagem, estas ovejas y vacas estas ovelhas e vacas representan las muchas mujeres que tuvo David. representam as muitas mulheres Ahora, que no le, Davi teve. no le recomendamos que le digan a su esposa, eres mi vaquita, mi Agora, oveja nós não hermosa. recomendamos que vocês digam à vossa esposa, eras a minha vaquinha, és a minha vaquinha. Pero vean a Urias, versículo 3. Mas vejam a Urias no versículo 3. Mas o pobre não tinha coisa alguma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. Ele crescera com ele e com os seus filhos, comia da sua porção,
bebia do seu copo e dormia em seus braços, e ele a considerava como filha. Así era Betsabé para Urías. Assim era Batseba Vean qué diferencia. para Urias. Vejam Ve- a diferença. Vean cómo esto refleja cómo David y Urías valoraban a sus esposas. Vejam como isto reflete como Davi e Urias, respectivamente, valorizavam as suas esposas. Aquí por implicación, Aqui, por implicação, el rico no estaba tan apegado o rico não estava tão apegado a sus muchas ovejas y vacas. às suas muitas ovelhas e vacas. No eran muy preciadas para él, Não eram muito preciosas para ele, pero la única corderita que tenía el pobre mas a única cordeirinha que tinha o pobre era su vida. era a sua vida. La compró, Comprou, la crió, a criou, se volvió parte de su familia, fez parte da sua família, comió de su comida y bebió de su vaso, comeu da sua comida e, e bebeu do durmió seu con copo, él, dormia com ele, era apreciada para él era preciosa para ele, como una hija. era como uma filha. La idea del versículo 3 A ideia do versículo 3 es que Urías amaba a su única esposa. era que Urias amava a sua única esposa. Versículo 4, Natán continúa confrontando a David. Versículo 4, Natã continua a confrontar Davi. Certa vez, um viajante chegou à casa do rico, mas ele não quis pegar uma ovelha sua ou um boi seu para dar de comer ao viajante que o visitava. Assim tomou a cordeira do pobre e a preparou para o seu hóspede. Vean la crueldad, Vejamos aqui a crueldade, lo despiadado a falta de piedade que mostró el egoísmo del hombre rico aquí. que mostrou aqui todo o egoísmo do homem rico. Y por eso se enojó David, versículo 5. E por isso Davi ficou irado, no versículo 5. Então Davi se enfureceu por causa daquele homem e disse a Natã: assim como o Senhor vive, o homem que fez isso deve ser morto. Versículo 6. Ele deverá restituir 4 vezes o preço da cordeira, porque agiu sem piedade, sem compaixão. Aquí David habló en línea con lo que Dios había dicho en la ley. Aqui Davi falou corretamente alinhado com aquilo que Deus afirmou na lei. Porque aunque esta fue una historia inventada, Porque, apesar desta história ter sido inventada, el robo de una oveja debía ser pagado 4 veces. o roubo de uma ovelha tinha que ser pago, restituído 4 vezes, até 4 vezes. Como dice Éxodo 22, 21. Como afirma Êxodo 22, 21. Pero vean, por favor, que según la ley, David debía morir. Mas vejamos, por favor, que segundo a lei, Davi deveria de ter, Sin darse morrido. cuenta, Sem dar-se conta, pronunció una sentencia de muerte contra sí mismo. pronunciou uma sentença de morte contra ele mesmo. Y hermanos, esta es una ilustración Irmãos, isto é uma ilustração de nuestra inclinación pecaminosa, da nossa inclinação pecaminosa. de lo fácil que es ver el pecado en otros, pero no en nosotros. O fácil que é para nós vermos o pecado nos outros, mas não em nós mesmos. Lo fácil que es enojarnos por el pecado de otros, pero no por el O nuestro. fácil que é ficarmos zangados por causa do pecado de outros, mas não por causa do nosso pecado. Y después de que David se indignó y pronunció el castigo contra el hombre de la historia inventada, E depois que Davi ficou indignado e pronunciou juízo contra este homem desta história inventada, vean el versículo 7. vejamos o versículo 7. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu. Ahí. En hebreo, tú eres el hombre. No hebraico diz: tu és o homem. Ahora, hermanos, vean por favor la valentía de Natán. Irmãos, vejamos a coragem de Natã. Recuerden en qué condición espiritual está aquí David. Lembrem-se em que condição espiritual estava aqui Davi. Está confrontando al hombre más poderoso de Israel, Está a confrontar o homem mais poderoso de Israel, culpable de asesinato, que era culpado de assassinato, de tapar su pecado. de encobrir o seu pecado. Natán se jugó la vida, hermanos, aquí. Natã arriscou a sua própria vida aqui, En irmãos, términos humanos, em termos humanos, pero fue fiel. mas ele foi fiel. Este es un ejemplo aquí al margen de un hombre que hizo lo que Dios le mandó. Este é um grande exemplo de um homem que fez
apenas aquilo que Deus lhe ordenou. Y vean cómo el Señor usó a Natán, versículo E 7. vejamos como o Senhor usou a Natã no versículo 7. Então Natã disse a Davi: esse homem és tu, assim diz o Senhor, Deus de Israel. Eu te ungi rei sobre Israel, livrei-te da mão de Saul. Versículo 8. E te dei a casa e as mulheres de teu Senhor, também te dei a nação de Israel e de Judá. E, se isso fosse pouco, te acrescentaria outro tanto. La idea de los versículos 7 y 8 A ideia dos versículos 7 e es 8 que Dios le dio una abundancia de bendiciones a David. é que Deus deu uma abundância de bênçãos a Davi. Ahora, no es que el Señor aprobó ni fue el autor de la poligamia de David. Não é que Deus aprovou a poligamia de Davi. Lo toleró en su sabiduría y compasión. Tolerou, sim, na sua sabedoria e compaixão. Pero la idea aquí, versículos 7 y 8, es que Dios le dio una abundancia de bendiciones. Mas a a ideia David. aqui nestes versículos é que Deus lhe deu uma abundância de bênçãos. Escuchen, hermanos, aquí como un escritor señala, Ouçam, irmãos, como um escritor assinala. la Aqui. única manera en la que David pudo haber pecado como lo hizo en el capítulo 11 A única maneira pela qual Davi pode ter cometido pecado como o fez no capítulo 11 fue por tanta bendición que Dios le dio. foi pela abundância das bênçãos que o Senhor lhe concedeu. ¿Cómo? Como? Si el Señor no le hubiera dado tanto poder como rey, Se o Senhor não tivesse dado tanto poder como rei, no podría haber adulterado con la esposa de Urías como lo hizo, não podia ter adulterado com a esposa de Urias como o fez, ni haber matado a Urías como lo hizo. nem ter assassinado Urias como o fez. Vean qué corrupción de las bendiciones del Señor. Vejamos que corrupção das bênçãos do Senhor. Vean qué ejemplo tan fuerte Vejamos que exemplo aqui tão marcante, de cómo podemos llegar como creyentes onde podemos nós chegar como crentes a tomar la bendición abundante del Señor a receber a bênção abundante do Senhor y corromperla e corrompê-la al usarla como un instrumento para pecar. a usá-la como instrumento para pecar. Esto es escalofriante, hermanos. Isto, na verdade, provoca escalofrios. Tomar la salud, el dinero, Receber a saúde, o dinheiro, las oportunidades que Dios te da para estudiar, trabajar, servir, as oportunidades que o Senhor nos dá para estudar, trabalhar, servir, la gracia que te da a los ojos de la gente a graça que nos dá aos olhos dos demais y aprovecharte de eso para pecar. e aproveitarmos tudo isto para pecar. Esto es ingratitud del máximo nivel. Isto é ingratidão ao máximo nível. Y esto nos ayuda a entender, E isto nos ajuda a entender, en parte, em parte, por qué el Señor disciplinó a David de una manera tan fuerte como lo hizo. a razão pela qual o Senhor disciplinou a Davi de uma maneira tão veemente como o fez. Y también, hermanos, este es un ejemplo fuerte, E também isto aqui é um exemplo forte, irmãos. una lección potente Uma lição poderosa de cómo es la codicia, de como é a cobiça, de cómo opera la codicia en nuestra vida. de como opera a cobiça na nossa vida. Porque en el caso de David, Porque em relação a Davi, a pesar de los versículos 7 y 8, apesar dos versículos 7 e 8, de tener tanta bendición espiritual y material, de ele ter tanta bênção espiritual e material, quería la mujer que el Señor no le había dado. queria a mulher que o Senhor não lhe tinha dado. Y no es que no tenía esposa, E não é que não tinha esposa, era un polígamo. era um polígamo. Y tenía esposas muy guapas como Abigail, que era muy guapa. E tinha esposas muito bonitas, como Abigail, que era muito bonita. Esto es fuerte, hermanos. Isto é muito forte, irmãos. Si no estamos satisfechos con lo que Dios nos ha dado, Se nós não estamos satisfeitos com aquilo que Deus já nos tem dado, nunca estaremos satisfechos teniendo lo que Dios no nos ha dado. nunca estaremos satisfeitos tendo aquilo que Deus não nos deu. El problema no es que nos falta algo, O problema não é que nos falta algo. el problema es nuestro corazón de pecado. O problema é o nosso coração pecaminoso. Aquí se aplica el principio de Eclesiastés. Aqui aplica-se o princípio de Eclesiastes. El que ama el dinero O que ama o dinheiro no se saciará de dinero. jamais se saciará
do mesmo. Digo, tenía David aquí por lo menos 16 mujeres. Davi, aqui, nesta altura da sua vida, tinha pelo menos 16 mulheres. Esto lo sabemos por los primeros capítulos de 2 de Samuel. Isto sabemos através dos primeiros capítulos de 2 Samuel. Su problema no era falta de mujeres cuando adulteró con Betsabé, O seu problema não era falta de mulheres quando ele adulterou com Batseba, sino falta de contentamiento mas sim falta de que contentamento se manifestó en codicia, en lujuria. que se manifestou em cobiça e luxúria. No por nada, Não por nada, nos dice Hebreos 13:5, afirma o autor aos Hebreus 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, sejam os vossos costumes sem avareza, contentos con lo que tenéis ahora. contentes com aquilo que vocês têm. Porque él dijo, no te desampararé ni te dejaré. Porque ele disse, jamais te desampararei, nem te deixarei. Entonces, con tanta bendición Então, del Señor. irmãos, com tantas bênçãos do Senhor. Y esta es la idea aquí en los versículos 7, 8 y lo que viene ahora en el versículo 9. Então esta é aqui a ideia dos versículos 7, 8 e agora aquilo que diz o versículo 9. Esta es la idea, escuchen. Esta é a ideia, ouçam. Con tanta bendición que el Señor le dio, Com tantas bênçãos que o Senhor lhe concedeu, el Señor esperaba que David le correspondiera al Señor esa o bendición. Senhor esperava que Davi correspondesse de acordo a estas bênçãos. Le correspondiera a esa bendición con obediencia a su palabra. Que correspondesse a estas bênçãos com obediência à sua palavra. Por eso vean lo que dice el versículo 9. Por isso vejamos aquilo que diz o versículo 9. Porque desprezaste a palavra do Senhor, fazendo mal aos seus olhos. Tu mataste à espada Urias, o Eteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos Amonitas. Vean en el 9, hermanos, Vejamos aqui no 9, irmãos, que el menosprecio hacia la palabra de Jehová que o desprezo em relação à palavra do lo Senhor demostró David ficou demonstrado por Davi al hacer lo malo delante de los ojos del Señor. ao fazer o mal diante dos seus olhos, dos olhos do Senhor. Así actuamos cuando menospreciamos o tomamos a la ligera la Escritura. Assim atuamos quando desprezamos ou somos negligentes em relação às Escrituras. Porque esa frase, tuviste en poco, Porque esta frase, tiveste em pouco, se refiere a menospreciar, é uma referência a desprezo. a tomar a la ligera. Tomar de uma maneira indulgente. Entonces David, vean el versículo 9, tuvo en poco la palabra de Jehová Então vejamos que Davi teve em pouco a palavra do Senhor. y esto lo mostró E isto ficou demonstrado haciendo lo malo delante de sus ojos. fazendo o mal diante dos seus olhos. Vean por favor, hermanos, la frase delante de sus ojos. Vejamos a frase diante dos seus olhos. ¿Dónde vimos algo parecido antes? Onde é que nós vimos algo parecido antes? Versículo 27, 11-27. Reparem, 11, 27. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Mas isso que Davi fez desagradou diante dos olhos do Senhor. Y ahí en el 9, haciendo lo malo delante de sus ojos. E aqui no capítulo 12, versículo 9, diz fazendo o mal diante dos seus olhos. Hermanos, nuestra vida es vivida Irmãos, a nossa vida é vivida a los ojos de Jehová. diante dos olhos do Senhor. Por eso dice Proverbios 5:21, Por isso afirma Provérbios 5, 21. porque los caminos del hombre Porque os caminhos do homem están ante los ojos de Jehová. estão diante dos olhos de Jeová. Hermanos, vivimos ante los ojos de Jehová todo el tiempo. Irmãos, nós vivemos diante dos olhos de Jeová do Senhor todo o tempo. No importa si lo sintamos o no, Não importa se tu sentes ou não. no importa las circunstancias en las que estemos, Não importa as circunstâncias em que nos encontremos. siempre el Señor ve todo lo que hacemos. Sempre o Senhor vê tudo aquilo que nós fazemos. Y vean por favor, hermanos, que el Señor conoció cada detalle del pecado de David. E vejam aqui como o Senhor conheceu cada detalhe do pecado de Vean Davi. cómo se lo describió al final del 9. Vejam como descreve ao final do 9
tu mataste à espada Urias, o Heteu, e tomaste para ti a sua mulher. Sim, tu mataste com a espada dos Amonitas. Ahora, a la luz de esto, vean Agora cómo el vejamos à luz Señor disto le emite su juicio en como, el 10. como o Senhor, no versículo 10, emite o seu juízo. Pero vean por favor esto. Dice aquí en el 9, a Urias Heteo heriste a espada. Vean la palabra espada. Mas vejam aqui, por favor, no versículo 9, quando diz Urias o Heteu, tu mataste com a espada. Vejam a palavra espada. Y tomaste por mujer a su mujer. E tomaste para ti a sua mulher. Y vean cómo repite aquí esto el Señor. Y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. E vejam como repete aqui também, tu mataste com a espada dos Amonitas. Versículo 10. Versículo 10. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Agora a espada jamais se afastará da tua casa, da tua família. Vean por favor, hermanos, la exactitud, Vejam, irmãos, por favor, a exatidão, la precisión a precisão en el juicio del Señor. no juízo do Senhor. El Señor aquí prácticamente le aplicó algo de la ley del talión. Aqui o Senhor aplica a lei. Vean cómo él mató espada. Vejam como ele matou a espada. Y versículo 9, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Vejam como agora afirma que jamais se afastará da tua família David, a espada. David, tú mataste y ahora en tu casa van a morir. David, tu mataste e agora na tua família vão morrer. ¿Cómo sabemos eso? Como é que nós sabemos isso? Porque dice ahora no se apartará jamás de tu casa, esto es de tu familia. Porque diz agora, no versículo 10, agora a espada jamais se afastará da tua casa, da tua família. Ahora, vean que en el versículo 6 explicamos. Vejam que no versículo 6 nós explicamos. David dijo que el ladrón debía pagar 4 veces el robo de la corderita. Davi afirmou que o ladrão deveria restituir 4 vezes o preço da cordeira. Esto lo mandó el Señor en Éxodo 22, 21. Isso ordenou o Senhor em Êxodo 22, 21. Cuando alguien robaba bajo la ley tenía que pagar la oveja 4 veces. Quando alguém roubava debaixo da lei, tinha que restituir a ovelha até 4 vezes. Y David le aplicó esto y el Señor le aplicó esto a David. E o Senhor aplicou isto a Davi. Dices tú, ¿cómo? Mas como? Mató a Urias Matou Urias y el Señor mató al primer hijo que tuvo con Betsabé e o Senhor matou ao primeiro filho que ele teve com Batseba. y después hizo que muriera un segundo hijo, Amón, en 2 de Samuel 13. E depois nós sabemos, no capítulo 13 de 2 Samuel, que fez com que morresse um segundo filho, Amon, Y después un tercer hijo, Absalón, en 2 de Samuel 18. e depois um terceiro filho em 2 Samuel 18, Absalão morreu, Y después un cuarto hijo, Adonías, en 1 de Reyes 2. e depois um quarto filho em 1 Reis capítulo 2, Adonias. Vean, hermanos, con qué exactitud tan aterradora juzga el Señor Jesucristo. Vejamos com que precisão aterradora o Senhor julgou a Davi. Esto nos debe infundir un temor santo hacia Él. Isto nos deve causar, produzir um temor santo. Y vean en el versículo 10 dice, E vejamos no versículo 10 diz, no se apartará jamás de tu casa la espada. agora a espada jamais se afastará da tua casa. Esta es una disciplina permanente Isto é uma disciplina permanente para los descendientes de David. para os descendentes de Davi. Y podemos ver el cumplimiento de esto en 1, 2 de Reyes, 2 de Crónicas. E podemos ver o cumprimento disto mesmo em 1 e 2 Samuel, em 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crónicas. Con varios reyes de Judá que eran descendientes de David, Com vários reis, através de vários reis de Judá que eram descendentes de Davi, que fueron matados por diferentes razones. que foram assassinados por diferentes razões. Pero al mismo tiempo, escuchen, Mas ao mesmo tempo, ouçam, vean por favor una probada de la sabiduría perfecta del Señor. vejam aqui esta prova da sabedoria perfeita do Senhor. Por un lado, no se apartará jamás de tu casa la espada, Por um lado, nós temos que a espada jamais se afastará da tua casa. y por otro lado, 2 de Samuel 7, E por outro lado, em 2 Samuel, capítulo 7, en el pacto que el Señor hizo con David, no pacto que o Senhor fez com Davi, prometió que uno de sus descendientes prometeu que um dos seus descendentes reinaría permanentemente. reinaria permanentemente.
escuchen, Ouçam, solo una persona somente uma pessoa puede acabar pode acabar con esta promesa de juicio permanente com esta promessa de juízo permanente y también ser el cumplimiento de la promesa del pacto davídico. e também ser o cumprimento do pacto davídico. ¿Quién y dónde cumple esto? Quem e onde cumpre isto? Cristo en la cruz Cristo na cruz y en su segunda venida. e na sua segunda vinda. Porque este juicio disciplinario contra David Porque este juízo de disciplina contra Davi fue absorbido en últimas foi absorvido em última instância por el que llevó el pecado de David y el de todo creyente en la cruz, por aquele que carregou o pecado de Davi de todo o crente na cruz. pero también el hijo de David Mas também o filho de Davi fue sepultado y resucitó foi sepultado e ressuscitou y regresará para reinar en el trono de David a partir de la segunda e venida. regressará para reinar no trono de Davi na sua segunda vinda. Qué probada de la perfección del plan eterno del Señor revelado en su palabra. Que prova fascinante da promessa do Senhor, de acordo à sua palavra. Increíble, hermano. Incrível. Vean entonces de nuevo el versículo 10 de nuevo. Vejamos então o versículo 10, novamente. Agora a espada jamais se afastará da tua família, porque me desprezaste e tomaste para ti a mulher de Urias, o Eteu. La mujer de Urías Eteo, otra vez, hermanos, el Señor conocía todo lo que había hecho David. Outra vez vamos aqui, irmãos, que o Senhor conhecia tudo aquilo que Davi tinha feito, a mulher de Urias, o Eteu. Y vean en el 11 el énfasis en que el Señor haría esto al ejecutar este E juicio. vejamos no versículo 11 o ênfase que dá aqui ao Senhor de como ele iria executar esse juízo. Assim diz o Senhor: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Hasta ahí. Vean por favor, hermanos, he aquí. Vejamos aqui, Esa frase he aquí enfatiza lo que viene. esta frase, eis aqui, Yo, enfatiza aquilo que vem. vean el énfasis en el versículo 10, jamás, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Vejam aqui a ênfase do versículo 10. A espada jamais se afastará da tua casa, família. Van a morir en tu familia. Vão morrer muitos na tua família. Y 11, así ha dicho Jehová, he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, de tu familia. E no versículo 11, o Senhor diz: da tua própria família trarei o mal sobre ti. Esto es aterrador, hermanos. Isto aqui é aterrador. El Señor jamás aprueba el pecado. O Senhor jamais irá aprovar o pecado. No es el autor del pecado, como alguien dijo. O Senhor não é o autor do pecado, como alguém afirmou. Pero vean por favor también su soberanía sobre este juicio y todo juicio. Mas vejamos a soberania do Senhor neste juízo e em todo o juízo. Esto no anula la responsabilidad de los que causarían este mal en la familia de David. Isto não anula a responsabilidade daqueles que causariam este mal na família de Davi. Pero esto es lo que el Señor le dijo a David que haría. Mas isto é aquilo que o Senhor disse a Davi que ele faria. 11. 11. Yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Eu farei levantar o mal da tua própria família sobre ti. El causante definitivo de este juicio O principal realizador deste juízo, dirigido específicamente contra David, dirigido especificamente contra Davi, usando a la familia de David, usando a família de Davi, es Jehová el que dijo, yo haré levantar. é Jeová que afirmou: da tua própria família trarei o mal Y sobre ti. repito, hermanos, esto vuelve a mostrar E eu repito, irmãos, isto demonstra la mente y control perfectos del Señor, a mente e o controle perfeito do Senhor. que sin ser el autor ni el que apruebe el pecado, Sem ser aquele que é o autor ou aquele que aprova o pecado. sin anular la responsabilidad de los que causaron este mal contra David, E sem anular a responsabilidade daqueles que causaram este mal contra Davi. fue el cumplimiento de lo que el Señor planeó como juicio disciplinario. Foi o cumprimento daquilo que o Senhor planeou como juízo de disciplina. Dices tú, ¿cómo se ve esto en el
resto de 2 de Samuel. E talvez te perguntas, mas como é que isso se vê aqui neste texto? En el capítulo 13, uno de sus hijos violaría a una de sus hijas. Nós vemos ao longo do livro de Samuel que no capítulo 13 um dos seus filhos violou uma das suas filhas. Amnón violó a Tamar. Amnon violou a Tamar. Capítulo 13, Absalón, el medio hermano de Amnón, vengó esa violación al matar a Amnón. Nós vemos também Absalão a vingar, não é, a sua irmã. Y Absalón, recuerdan, se rebelaría contra él dándole un golpe de estado. E vocês lembram-se muito bem que Absalão também rebelou-se contra ele, realizando um golpe de Estado. Y vean esto terrible al final del 11. E vejam isto terrível ao final do 11. Sigue describiendo aquí el juicio del Señor contra David. Tomarei tuas mulheres perante os teus olhos e as darei a teu próximo, e ele se deitará com as tuas mulheres à luz do dia. Esto es terrible, hermanos. Isto aqui é terrível. Esto es exactamente, recuerdan, lo que haría Absalón Isto foi exatamente aquilo que faria Absalão. en 2 de Samuel capítulo 16. Em 2 Samuel, capítulo 16. Vean, hermanos, qué juicio tan fuerte. Vejam, irmãos, que juízo tão grotesco forte. Ya en sí es fuerte esto, Já em si isto é muito forte, pero lo que lo acentúa en un sentido mas aquilo que o acentua es que fueron los hijos de David é que foram os próprios filhos de Davi los que cometerían estas impiedades. que cometeriam estas impiedades. Y vean en el versículo 12 al final, E vejam no versículo 12 ao final, mas eu farei o que disse perante todo Israel e à luz do dia. tremendo, hermanos, Incrível, irmãos. increíble, hermanos, es algo tan fuerte, hermanos, lo que vemos aquí. Irmãos, é algo incrível, tão forte aquilo que vemos aqui. Son verdades fuertes São verdades fortes, duras. y al mismo tiempo, hermanos, E ao mesmo quizás tempo, irmãos, alguno de nosotros hemos sufrido como Urias. e talvez alguns de nós sofremos como Urias. Una implicación práctica aquí al margen, Uma implicação prática aqui à margem, en el sentido de que alguien con poder, quizás como el rey David, pecó contra nosotros, talvez até alguém com poder, talvez poder semelhante ao rei Davi, pecou contra nós. un gobernante, un jefe, un líder espiritual, Governante, chefe, líder espiritual. quizás nos quitó posesiones, destruyó nuestro patrimonio, nuestra familia, nuestra vida. Talvez tirou-nos possessões, destruiu a nossa família, o nosso património, a nossa própria vida. Este pasaje muestra que el Señor conoce todo a detalle, Esta passagem mostra que o Senhor conhece tudo ao detalhe, de todo pecado. de todo o pecado. Y Él sabe cuando un hombre poderoso como David E Ele sabe quando um homem poderoso como Davi peca y trata de ocultar su pecado, peca e trata de ocultar o seu pecado. al dañar a alguien vulnerable como Urias. Ao causar dano a alguém vulnerável como Urias. Esto también debe ser una advertencia para nosotros como padres, jefes de familia, jefes en el trabajo, líderes espirituales. Isto também deve ser uma grande advertência para nós que somos chefes, pais, líderes espirituais da nossa família. Todo lo que haces, lo haces ante los ojos de Dios. Tudo aquilo que tu fazes, fazes diante dos olhos do Senhor. Cuidado con la manera en la que tratas a la gente, incluso gente vulnerable. Cuidado com a maneira com que tratas os demais, incluso pessoas vulneráveis. En su tiempo y plan perfectos, No seu tempo e plano perfeitos, el Señor va a juzgar el pecado de ese hombre poderoso o Senhor vai julgar o pecado desse homem que poderoso, dañó a ese hombre vulnerable. que causou dano ao vulnerável. Y por eso, como dice Romanos 12, E por isso, como afirma Romanos 12, debemos dejar la venganza en manos del Señor devemos deixar a vingança nas mãos do Senhor. y orar porque el Señor bendiga con arrepentimiento y perdone a esa persona que te destruyó. E orar para que o Senhor possa abençoar com arrependimento e perdoa essa pessoa que causou destruição a ti. Y no olvidar que lo que esa persona te hizo E não esquecer que aquilo que essa pessoa te fez no es nada comparado con lo que mereces. não é nada comparado com tudo aquilo que tu mereces. Porque debido a que lo único que le podemos ofrecer a Dios es nuestro pecado, Devido a que o único que podemos oferecer a Deus é o nosso próprio pecado. y la paga del pecado es la muerte, E a paga do pecado é a morte.
Lo único que Dios nos debe y merecemos es el infierno eterno. A única coisa que o Senhor nos deve e nós merecemos é o inferno eterno. Entonces, no importa lo terrible que alguien haya hecho, haya cometido contra ti, Então não importa quão terrível de mal te tenham feito contra ti y lo mucho que te haya quitado, e o muito que tenham retirado e destruído da tua vida. Dios en su misericordia no te echó sufrir como mereces. Deus, na sua misericórdia, ainda não te fez sofrer como tu mereces. Y tampoco olvides que tú también pecas contra otros. E também não te esqueças que tu pecas contra outros. Todos. Todos nós. Quizás por la gracia de Dios no llegamos al punto que David llegó, Talvez pela graça do Senhor não chegamos ao ponto que Davi chegou. pero tú sabes que internamente, si no fuera por la gracia de Dios que nos refrena, Mas tu sabes que internamente, se não fosse pela graça do Senhor que nos refreia, haríamos eso y más. faríamos isso e muito mais. Y hermanos, recordemos esto incluso al aconsejar a nuestros hijos o hermanos en la iglesia. Irmãos, lembremos sempre disto, incluso quando estamos a aconselhar os nossos filhos ou outros irmãos na igreja. Porque a veces lo que alguien ha hecho contra nosotros, Porque às vezes algo que alguém fez contra nós, aunque sea un pecado, ainda que é um pecado, lo usamos como una excusa usamos isso como uma desculpa para vernos como víctimas para que nos vejam como vítimas y justificar nuestro pecado. e justificar o nosso pecado. No olvidemos que lo que esa persona nos hizo, aunque sea pecado, Não nos esqueçamos que mesmo aquilo que essa pessoa nos fez, mesmo que seja pecado, es parte del plan perfecto del Señor é parte do plano perfeito do para Senhor. acercarte a Él. Para aproximar-te a Ele. En primer lugar, para salvación. Em primeiro lugar, para salvação. En segundo lugar, para santificación. Em segundo lugar, para santificação. Para que si no lo conoces, vengas a sus pies. Para que, se ainda não o conheces, possas derramar-te, E enquanto- prostrar-te diante e- dos seus pés. Y encuentres consuelo y perdón verdaderos E encontres consolo e perdão verdadeiro en Cristo em Cristo para tu pecado, para o teu pecado, incluyendo quizás e incluindo até tu pecado de enojo pecaminoso, o teu pecado de ira pecaminosa, tu pecado de amargura, o teu pecado de amargura, tu pecado de sed de venganza. o teu pecado de sede de vingança. Y ya en Cristo, Mas já em Cristo, Dios usa esto, Deus usa isto. Dios usa el pecado que otros cometen contra ti Deus usa o pecado que outros cometem contra ti para que crezcas en humildad, para que cresças em humildade, para que crezcas en amor. para que cresças em amor. En resumen, para que pienses y vivas Em resumo, para que tu penses e vivas de una manera más parecida de uma maneira mais parecida, al que nos amó, de acordo àquele que nos amou, se entregó a sí mismo por nosotros, se entregou a Ele mesmo por nós, quien cuando le maldecía no respondía con maldición, aquele que quando o maldiziam não respondia com maldição, quien respondía con bendición que respondia com bênção y encomendaba la causa al que juzga justamente. e encomendava tudo àquele que julga todas as coisas retamente. Entonces, hermanos, esta es una aplicación al margen. Então, irmãos, isto é uma aplicação à margem, No es el punto central del pasaje, não é o ponto principal da passagem, pero estas verdades te pueden ayudar a honrar al Señor. mas estas verdades podem ajudar-te a honrar o Senhor. Cuando eres un Urías en manos de un David Quando és um Urias nas mãos de um Davi y evitar el pecado de amargura, de venganza, de falta de perdón, e evitar o pecado de amargura, de vingança e de falta de perdão. imposible en términos humanos de aplicar esto, Impossível em termos humanos aplicar isto, como lo es toda la Escritura, como é também toda a Escritura, solo por la gracia del Señor. só pela graça do Senhor. Entonces, seguimos aquí en la primera acción Então, estamos aqui na primeira ação de dos, de duas hacia David, ações do Senhor Que- para com Davi, que te demuestran su desagrado. que mostram o seu desagrado. Aquí en los versículos 1 al 15 estamos viendo, Aqui nos primeiros 15 versículos, estamos a ver que el Señor le demostró su juicio a David. Estamos a ver que o Senhor demonstrou o seu juízo a Davi. Y vean ustedes aquí, E vejamos aqui, en el versículo 13. no versículo 13. Recuerden que aquí en los versículos 1 al 12, Lembrem-se que nos primeiros 12 versículos, el Señor usó al profeta Natán o Senhor usou o profeta Natã para
desenmascarar a David, para expor a Davi, para decirle que lo iba a juzgar por su pecado. para avisá-lo que iria julgá-lo pelo seu pecado. Y vean cómo respondió David, versículo 13. E vejam como respondeu Davi no versículo 13. Então Davi disse a Natã: pequei contra o Senhor. Vean que después de varios meses Vejam que depois de vários meses de ocultar su pecado en el capítulo 11, de ocultar o seu pecado no capítulo 11, David aquí confesó su pecado. Davi aqui confessou o seu pecado. Vean por favor, hermanos, una verdad hermosa aquí. Vejam aqui esta verdade preciosa. El Señor en su gracia usó su palabra, O Senhor, na sua graça, usou a sua palavra, predicada mediante Natán, pregada por meio de Natã, para hacer pedazos para despedaçar el corazón endurecido de David. o coração endurecido de Davi. No es mi palabra como fuego Não é a minha palavra como fogo y como martillo que quebranta la piedra, e como martelo que quebra a pedra, dice el Señor en Jeremías 23. diz o Senhor em Jeremias 23. Sí lo es. Sim, Y é. aquí vemos la bendición y necesidad tan grande que tenemos E aqui vemos a bênção e a necessidade tão grande que nós temos de vivir exponiéndonos a la palabra de de Dios, viver expostos à palavra de Deus. porque esto es parte de lo que la Escritura hace en la vida de un creyente. Porque isto é parte do que a Escritura faz na vida de um crente. Nos enseña, nos redarguye, A palavra do Senhor nos ensina, nos nos lleva a corrige, confrontar nuestro pecado. confronta o nosso pecado. Y vean también que este es un gran ejemplo de confesión, E vejam aqui este grande exemplo de confissão. porque aunque el pecado de David Porque ainda que o pecado de Davi afectó a David, Urias, Betsabé y a varias familias, afetou a Davi, a Urias e a Batseba e a várias famílias, el más afectado fue Jehová. o mais afetado foi Jeová. Y por eso David dijo, versículo 13, E por isso Davi disse no versículo 13, pequé contra Jehová. pequei contra o Senhor. Y David, recuerdan, dio más detalles de su confesión ahí en el Salmo 51, E nós sabemos que Davi deu mais detalhes da sua confissão no Salmo 51. cuando le dijo, contra ti solo he pecado. Contra ti somente pequei. Vean, hermanos, esto es hermoso. Vejam a beleza disto, irmãos. Aquí, después de vivir endurecido, Depois de ter vivido endurecido, encubriendo su pecado, encobrindo o seu pecado, actuando como un criminal a sangre fría, atuando como um mafioso à Aqui- sangue fria. aquí David se desmorona en humildad. Aqui, Davi, ele fica despedaçado, derrama-se em humildade. Por la obra del Espíritu de Dios, usando la palabra Por a obra de- través, la palabra de Dios a través de este hombre de Dios, Natán. Por obra do Espírito do Senhor, usando a palavra para operar nele, Y vean cómo, através de Natã. vean cómo respondió el Señor a su confesión, versículo 13. E vejam como o Senhor respondeu à sua confissão no versículo 13. Então, Natã respondeu a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, por isso não morrerás. Hermanos, esto es gracia. Irmãos, isto é graça. Merecía morir por su pecado. Ele merecia morrer por causa do seu pecado. Después de este momento habría escrito el Salmo 32 que leímos hace un momento. Depois deste momento, ele escreveu o Salmo 32 que nós lemos no início da Para- conferência, para mostrar el gozo del perdón de Dios. para revelar o gozo, a alegria do perdão de Deus. Pero escuchen, Mas ouçam, a pesar de que el Señor le perdonó su pecado, apesar que o Senhor perdoou o seu pecado, el Señor lo disciplinó por su pecado. o Senhor o disciplinou pelo seu pecado. Vean el versículo 14. Vejamos no versículo 14. Mas, visto que com esse ato deste motivo para que os inimigos do Senhor blasfemassem, o filho que te nasceu certamente morrerá. Versículo 15. Então Natã foi para casa, depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Hermanos, esto, vean ustedes cómo al principio del versículo 15 Natán se volvió a su casa. Vejam aqui como o texto no versículo 15 diz, então Natã foi para casa. Y vemos entonces aquí de los versículos 1 al 15 esta primera de dos acciones del Señor hacia David. Então nos primeiros 15 versículos nós vemos a primeira de duas ações do Senhor para Davi. Cómo el Señor le demostró su juicio a David. Como o Senhor demonstrou o seu juízo a Davi.
Pero vean, hermanos, esto es hermoso. Mas agora vejam isto é belo. Vean la segunda y última acción del Señor hacia David, Vejam a segunda e a última ação do Senhor para com Davi, para que veas el desagrado divino. para que tu possas ver o desagrado divino. Vean cómo en los versículos 15 al 31 Vejam como do versículo 15 até ao versículo 31, el Señor le demostró su gracia a David. o Senhor demonstrou a sua graça a Davi. Y vean, lo hizo de dos maneras. E o fez de duas maneiras. Al darle un hijo Ao dar-lhe um filho y al darle una victoria. e ao dar-lhe uma vitória. Vean esto ahí en el versículo 16. Vejam isto no versículo 16. Enquanto sitiava a cidade, Joabe posicionou Urias no lugar onde sabia que havia guerreiros violentos. Quando Ahora aquí David está orando por ese hijo que tuvo con Betsabé. Recuerdan que en el versículo 15 Jehová lo hirió. Ok. Otra vez, vamos a leer versículo 15 y 16. Vou ler o versículo 15 e 16, está bem? Há pouco eu li Não tem errado. problema. Peço desculpa. Na carta ele escreveu, posicionai Urias... Estou no 11, peço desculpa, estou mal. Todo bien. Então Natã foi para casa. Depois o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e ela adoeceu gravemente. Davi buscou a Deus em favor da criança, observou rigoroso jejum, e recolhendo-se passou a noite toda deitado no chão. 17. Então os oficiais do palácio se puseram ao lado dele para o fazerem levantar-se do chão, mas ele não quis e não comeu com eles. Sigue hasta el 23. 7 dias depois a criança morreu, mas os servos de Davi temiam-lhe contar que a criança havia morrido, pois diziam, enquanto a criança estava viva, falámos com ele, mas ele não nos deu ouvidos. Como lhe diremos que a criança morreu? Ele poderá fazer alguma insensatez. Davi, porém, percebeu que os seus servos cochichavam entre si e entendeu que a criança havia morrido. Então perguntou aos seus servos, a criança morreu? E eles responderam, morreu. Então Davi se levantou do chão, lavou-se, pôs óleo aromático e mudou de roupa. Então entrou no santuário do Senhor e adorou. Em seguida, foi ao palácio, pediu comida e, depois de servido, comeu. Então os seus servos lhe disseram, que foi que fizeste? Jejuaste e choraste enquanto a criança estava viva, mas depois que a criança morreu, te levantaste e vieste comer. Hasta el 21? 23. 23? Ele respondeu, quando a criança ainda vivia, jejuei e chorei, pois dizia, quem sabe o Senhor se compadecerá de mim e a criança ficará viva? Todavia, agora que está morta, porque ainda jejuaria eu? Poderei eu fazê-la voltar? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Ahora es bastante claro el texto en general aquí, O texto aqui é muito claro, pero solo un comentario aquí en el 23. mas apenas um comentário no versículo 23. Él dijo, yo voy a él, mas él no volverá a mí. Aqui no versículo 23 diz, eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Y eso le consoló. E isto lhe consolou. Y esto creemos apunta a que él sabía que su hijo estaba en el cielo, a donde iba él como E creyente. nós acreditamos que Davi acreditava que o seu filho estava na presença do Senhor. Y creemos que esto refleja algo de lo que el Señor dijo en los evangelios, E queremos que isto reflete algo daquilo que o Senhor disse nos Evangelhos. cuando dijo, dejad que los niños vengan a mí, no se lo impidáis, Quando afirmou, deixai vir a mim os pequeninos, as crianças, não os impeçam, porque de los tales es el reino de los cielos. porque dos tais é o reino dos Y es céus. nuestra convicción a la luz de esa y otras escrituras, E é a nossa convicção, à luz disto e de outras partes da Escritura, que si un bebé, por ejemplo, como el que tuvo David aquí, que tenía 7 días de nacido, que bebé, como por exemplo aquele que Davi teve com apenas 7 dias, o algún niño o persona con un problema mental que no tiene la capacidad de entender el evangelio, ou alguma criança ou alguma pessoa com alguma dificuldade mental, sem a capacidade de entender o Evangelho, muere, morre. creemos que el Señor en su gracia, Queremos que o Senhor, na sua graça, obviamente Él sabe cuándo lo regenera y lo lleva al cielo, simplemente por gracia y misericordia pura, aplicándole el sacrificio de Cristo. obviamente somente o Senhor sabe quando o regenera e o salva e o alcança, mas aplicando a obra de Cristo por graça e misericórdia pura. Pero no quiero desviarme mucho aquí, lo menciono porque creemos, porque está en el texto, ahí apunta a eso. Mas não quero desviar muito aqui, apenas o menciono porque está aqui no texto.
Vean la gracia del Señor, a pesar de que aquí empieza ya el juicio del Señor. Vejam aqui a graça do Senhor, apesar de que aqui também começa o juízo do Senhor. Porque esta muerte de este primer hijo Porque é que esta morte deste seu primeiro filho era una garantía para David era uma garantia para David de que el Señor iba a cumplir el resto del juicio que le dijo que iba a cometer, que o que iba a Senhor, ejecutar. de que o Senhor iria cumprir o resto do juízo que ele determinou executar contra ele. Y en medio de este juicio disciplinario, E em meio deste juízo de disciplina, vean la gracia del Señor al darle otro hijo a David. vejam a graça do Senhor ao conceder outro filho a Davi. Versículos 24 y 25. Versículo 24 e 25. Escuchen esto. Ouçam isto. Então Davi consolou Batseba, a sua mulher, e se deitou com ela. Ela teve um filho, e Davi lhe deu o nome de Salomão, e o Senhor o amou. Ele o entregou ao profeta Natã, e este lhe chamou de Gedias, por amor do Senhor. Hermanos, este es un ejemplo hermoso de la gracia soberana, electiva, incondicional, unilateral del Señor. Irmãos, este é um belo exemplo da graça incondicional do Senhor. Pues no habían aún nacido, Pois ainda não tinha nascido, no habían hecho ni bien ni mal, ainda não tinha feito nem bem nem mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese. para que conforme o propósito de Deus, de acordo à eleição, permanecesse. El mayor servirá al menor, dijo el Señor en Romanos 9. O menor servirá o maior, disse o maior servirá o menor, disse o Senhor em Romanos Como 9. dice Romanos 9, recuerdan hablando de Jacob y Esaú. Como diz em Romanos 9, falando de Jacó e Esaú. ¿Qué hizo Salomón para haberse ganado este privilegio? O que é que fez Salomão para ter ganho este privilégio? Y otra vez, recuerden, David tenía varias mujeres, E outra vez, lembrem-se, Davi tinha várias mulheres. pero vean cómo escogió que el segundo hijo de David y la adúltera Mas vejam como escolheu que o segundo filho de Davi com a adúltera sería el hijo seria o filho, a través de quien através de quem el Señor cumpliría el pacto davídico. o Senhor cumpriria o pacto davídico. Porque a través de él y ella, Porque através dele e dela, esto es de David el adúltero y homicida perdonado y Betsabé la adúltera y viuda perdonada, implicación, ou seja, através de Davi, o homicida, adúltero, perdoado, e Batseba, a adúltera e viúva perdoada, les dio el hijo lhes deu um filho. que sería el rey Salomón. O filho que seria o rei Salomão. Y probablemente E provavelmente, y seguramente por lo que vemos en Cantares, e seguramente por aquilo que vemos em Cântico dos Cânticos, que lo escribió Salomón, que o escreveu Salomão, y gran parte de Proverbios que escribió Salomón, e grande parte de Provérbios que escreveu y Salomão, Eclesiastés que escribió Salomón, e Eclesiastes que também escreveu Salomão. Salomón habría sabido del pecado de sus padres Salomão tinha conhecimento do pecado dos seus pais. y habría visto él habría vivido el cumplimiento del juicio de Dios contra su papá Ele tinha experimentado o cumprimento do juízo de Deus contra o seu pai. y habría vivido la violación de su media hermana y el homicidio contra su hermano y el golpe de estado contra su papá. Ele viveu tudo isto, a violação contra a sua meia-irmã, o homicídio do seu irmão e o golpe de Estado que provocou o seu irmão. Y sabía que fue inicialmente por el pecado de adulterio de su papá. E ele sabia que foi tudo causado inicialmente pelo pecado de adultério do seu pai. Probablemente por eso Salomón escribió tanto acerca tanta advertencia contra el pecado sexual. Provavelmente foi essa a razão pela qual Salomão escreveu tanto advertindo contra o pecado sexual. En Proverbios, en Eclesiastés Em Provérbios, em Eclesiastes y obvio de manera positiva, pero por implicación Cantares. e também com implicações positivas através do livro Cântico dos Cânticos. ¿Y saben qué es algo trágico? E sabem o que é trágico? Primero de Reyes 11, 1 Reis 11. Salomón también pecó en esa área, Salomão também pecou nesta área. por polígamo, Ele foi polígamo y sus mujeres desviaron su corazón. e as suas mulheres desviaram o seu coração. Qué tremendo, hermanos.
Que incrível, irmãos. Qué advertencia tan fuerte. Que forte advertência para nós. Sabiendo todo lo que supo y vio Salomón. Tendo conhecimento de tudo aquilo que ele soube e viu Salomão. Otra vez, la carne es sumamente débil. Outra vez, irmãos, a carne é débil. El pecado sexual es sumamente deseable, engañoso y destructivo. O pecado sexual é algo desejável, enganoso e destrutivo. Tenemos que mantener la guardia en alto mientras vivamos en este cuerpo de pecado. Temos que vigiar constantemente enquanto vivemos neste corpo de pecado. Esta lucha no se acaba hasta que el Señor nos cambie el cuerpo. Esta luta não vai terminar até que o Senhor nos dê um novo corpo. Y vean, hermanos, rápidamente para terminar. E vejamos, irmãos, rapidamente para terminarmos. Vean la gracia del Señor hacia David, no solo en el hijo que le dio, Vejam a graça do Senhor para com Davi, não apenas no filho que lhe deu, sino en la victoria que le dio. mas também na vitória que lhe deu. Versículos 26 al 31. Versículos 26 ao 31. Enquanto isso, Joabe lutou contra Rabá dos Amonitas e conquistou a cidade real. Então Joabe mandou mensageiros dizer a Davi: guerreei contra Rabá e já tomei controle da cidade das águas. Convoca agora o restante das tropas, cerca a cidade e conquista, para que não seja eu quem a conquiste e receba as honras. Então Davi ajuntou todas as tropas e marchou para Rabá. Guerreou contra ela e a conquistou. Também tirou a coroa da cabeça do rei, que pesava 1 talento de ouro e possuía uma pedra preciosa. Ela foi posta na cabeça de Davi, que levou da cidade muito despojo. Ele trouxe os seus habitantes, os pôs a trabalhar com serras, trilhos de ferro, machados de ferro e em fornos de tijolos. E assim fez a todas as cidades dos Amonitas. Depois Davi voltou com todas as tropas para Jerusalém. Vean la gracia del Señor, hermanos. Vejamos a graça do Senhor, En irmãos. medio de este juicio, No meio do juízo, le concedió un hijo deu-lhe um filho a quien el Señor amó, a quem o Senhor amou, una victoria en la guerra. uma vitória na guerra. Y este es un recordatorio, hermanos, E esta é uma lembrança, irmãos, de la gracia del Señor da graça do Senhor. templando su disciplina, A sua graça suavizando. suavizando a sua disciplina. Observen que no dejó de cumplir su palabra al seguir juzgándolo, como lo vemos por disciplina en el resto de 2 de Samuel. Observamos que o Senhor não deixou de cumprir a sua palavra, trazendo juízo sobre ele, como vemos ao longo do livro de 2 Samuel. Pero no lo juzgó como merecía haber sido juzgado. Mas não o julgou como ele merecia ter sido julgado. Y hermanos, es lo mismo con nosotros. Irmãos, isto também ocorre conosco. Si el Señor nos disciplinara como merece nuestro pecado, Se o Senhor nos disciplinasse como nós merecemos por causa dos nossos pecados, ya nos hubiera matado a todos já nos teria morto a todos y ya estaríamos en el cielo. e já estaríamos no céu. No por nuestros méritos, Não pelos nossos méritos, sino a pesar de nuestro pecado. mas apesar do nosso pecado. Solo porque ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Só Jesús. porque não há nenhuma condenação para todos aqueles que estão em Cristo Y de Jesus. nuevo, hermanos, esto no debe motivarnos a pecar, E novamente, irmãos, isto não nos deve motivar a pecar, sino motivarnos a evitar el pecar. mas sim motivar-nos a evitar o pecado. Porque otra vez, si el Señor perdona, Porque outra vez, se o Senhor perdoa, si el Señor muestra su gracia, se o Senhor mostra a sua graça, pero las consecuencias mas as consequências y la disciplina a lo que nos exponemos e a disciplina a que nos expomos es sumamente fuerte. é sumamente forte. Y solo el Señor sabe cómo y cuándo E só o Senhor sabe como e quando desate esa disciplina. vai fazer desencadear essa disciplina. Y David ilustra E o Davi ilustra que al que mucho se le haya dado, que àquele a quem muito se deu, más se le pedirá. mais se lhe cobrirá. Que el Señor nos ayude, hermanos, Que o Senhor o ajude, que nos Amém. ajude a aprender de estas verdades. a aprender estas verdades. Oremos rápidamente. Oremos rapidamente. Padre, gracias por tu palabra. Senhor, obrigado pela tua palavra. Te rogamos nos des entendimiento. Senhor, suplicamos que tu nos dês entendimento. Ayúdanos, Padre. Ajuda-nos, Senhor. Nos alarma Ficamos advertidos, Senhor.
ver lo fácil que es ceder a la tentación. Ficamos alarmados com ver quão tão fácil é ceder à tentação. Ver la inclinación que tenemos hacia el pecado todavía. Ver a inclinação que ainda temos ao pecado. Que esto nos lleve a examinar nuestra vida Que isto leva a examinar a nossa vida. para asegurarnos de que no estemos Para assegurar que não estejamos teniendo en poco tu palabra tendo em pouco a tua palavra. para tu gloria. Para a tua glória. Amén. Amém. Pastor Mário Pina.